longo desse mês com o tema Reposicione-se. Tema da nossa série deste mês, Reposicione-se. E o tema que eu quero compartilhar da palavra de hoje, reposicione-se na corrida da fé. Amém? Reposicione-se na corrida da fé. Vamos ler o texto que está em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, os versículos de 1 a 3. Se você for encontrando, fique de pé para a gente fazer essa leitura. Hebreus 12, de 1 a 3. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, fica calado. Quem está esperando para ler no telão, diga aleluia. Meu Deus, né? Por que a gente fica de pé, pastor? Em reverência à palavra de Deus. Amém? Quando um juiz entra no tribunal, todas as pessoas ficam de pé porque entendem que o juiz é digno de reverência. A palavra de Deus é digna de reverência, por isso que nós ficamos de pé. Amém? Se tem alguém que merece toda a reverência, é o nosso Deus. Versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pai, nós mais uma vez clamamos para que o Senhor fale conosco através da palavra. Que essa noite, Pai, seja uma noite de direcionamento para todos nós, que seja, Pai, uma noite, ó Pai, onde possamos ter revelação da Tua palavra. E Deus, para continuar a caminhada da fé, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Esse é um texto que nós já pregamos já algumas vezes aqui. Um texto que nos fala sobre a corrida da fé. Nós vamos ver aqui algumas instruções que vão nos ajudar a compreender sobre essa temática, ou esse tema de nos reposicionar. Diante desse texto, nós vamos entender que nós temos uma corrida, que diante dessa corrida, nós precisamos reposicionar as nossas vidas para alcançar os resultados, para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Por isso, a título de introdução, eu trago duas compreensões sobre reposicionar na corrida da fé. Primeiro, o que é reposicionar? O que é? E se você vai no dicionário, você tem algumas definições, e eu coloquei uma definição aqui, ou algumas definições. Reposicionar significa mudar ou ajustar a posição. Reposicionar é mudar ou ajustar a posição. Nem sempre é uma mudança, mas um ajuste. E a definição do dicionário já nos traz esse entendimento. Reposicionar significa mudar ou ajustar a posição, atitude, estratégia ou forma em relação a algo, geralmente com o intuito de melhorar sua eficácia ou relevância. Essa é a definição. Reposicionar é mudar de direção e abraçar novas oportunidades. Quantos querem abraçar novas oportunidades? Você já percebeu que tem pessoas que há anos elas ficam nos mesmos ciclos? Elas vivem as mesmas experiências. E por que talvez essa pessoa não vive algo novo? Por que ela não experimenta algo novo em algumas áreas da sua vida? Não só na área espiritual, mas às vezes na profissão, às vezes no casamento, às vezes nas finanças,
Por que às vezes ela não consegue ter sucesso naquilo que ela está fazendo? Porque talvez você precisa de um reposicionamento na sua vida, para abraçar as oportunidades, as novas oportunidades que Deus tem para a sua vida. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, basicamente, é adotar uma nova postura, é se adequar a novas realidades para que você alcance o seu propósito e também o propósito de Deus. A segunda consideração é por que reposicionar. Já que nós entendemos o que é, agora nós precisamos entender o porquê. Por que eu devo me reposicionar ou reposicionar a minha vida? Quando eu estava meditando e buscando orientação de Deus em cima dessa série, algumas coisas vieram na minha mente em relação à igreja local. A série, irmão, é um chamado de Deus para que nós possamos sair da posição de estagnação. Eu percebo que muitos de vocês vivem estagnados em alguma área da sua vida. Como pastor, a gente conhece alguns irmãos pelo tempo de caminhada, talvez não intimamente, mas de uma forma que dá para perceber que essas pessoas vivem os mesmos ciclos, que em alguma dessas pessoas, elas não conseguem romper ao longo da sua caminhada. E o intuito aqui, então, é fazer com que você possa sair dessa posição de estagnação. A série Reposicionar, ela vem para nos dar uma amplitude daquilo que é a vontade de Deus para nós, para que nós possamos nos mover diante de realidades, diante de situações que nos prendem. E muitos, infelizmente, estão estagnados em uma frieza espiritual. Nós percebemos, irmãos, que ao longo de algum tempo, parece que as pessoas estão se esfriando cada vez mais na presença do Senhor. Já percebeu? Alguém já percebeu isso? Até nos cultos, os cultos hoje, irmãos, me perdoem, eu vou precisar ser bem claro e sincero aqui. Os cultos que nós temos hoje, eles estão aquém do que nós já oferecemos algum tempo atrás. Não há mais aquele fervor espiritual na vida dos crentes. Por que às vezes não há mais esse fervor? Porque as pessoas estão apagadas espiritualmente. Como que um culto vai ser fervoroso se eu estou uma geladeira na minha semana? Se eu não busco a Deus ao longo da semana, como eu quero que um culto seja fervoroso? Dependendo apenas da fé de outras pessoas? Dependendo do sacrifício de outras pessoas? Dependendo da vida espiritual de outras pessoas? E essa visão limitada que nós temos, e muitos estão estagnados, infelizmente, dentro dessa frieza, e se conformaram. Por que nós não temos mais um culto vibrante, fervoroso? E quando tem, é porque a gente fica forçando, tentando ser animador de plateia, muitas vezes. Eu percebo que no louvor, as pessoas precisam animar a igreja. Na palavra, o pastor ou quem está pregando, precisa ser um incentivador para que a igreja dê um glória a Deus. Qual foi o último glória a Deus espontâneo que você deu? Qual foi a última celebração genuína que você fez na presença do Senhor sem que alguém tivesse que te motivar? Aqui já é um parâmetro da gente perceber o tipo de frieza que nós estamos experimentando nos nossos cultos. Quem sabe nós estamos vivendo cultos mecanizados. Parece que é tudo programado. A gente vem, a gente senta. Algumas pessoas, quando chega, até ora. Outras, quando chega, a primeira coisa que ele faz é pegar no celular e vai ver ainda as redes sociais. A gente fica lá fora, a gente conversa com o irmão de cá, o irmão de lá. A gente está fazendo tudo no automático. A gente canta, você já sabe quantas músicas vai cantar no louvor. Você sabe que tem um tempo da palavra. Você sabe que a gente vai ter um tempo de intercessão entre o louvor e a palavra. A gente recebe a bênção apostólica e vai embora. E o que mudou na nossa vida? Não podemos nos conformar em vir para um culto como este e sair daqui do mesmo jeito. Muitos, então, estão
presos a essa frieza espiritual, estagnados dentro de uma frieza espiritual. Muitos estão presos em um desânimo, irmãos, assustador. É tanto desânimo que se você olhar para a cara do irmão, você fica desanimado também. Confere aí para você ver. Olha para a cara dele, você vai ver. Você olhar para o lado, você assusta. Qual foi o último glória a Deus que o irmão do seu lado deu, assim? Que você falou assim, nossa, até arrepiei aqui. Eu disse pela manhã, por que nós não conseguimos ter um culto de excelência hoje? Eu digo como pastor, e com vergonha. Por que nós não conseguimos ter um culto de excelência hoje? Porque muitos estão andando de tanque vazio. Eles chegam aqui no intuito de se abastecerem. E é claro que o culto, ele também tem esse foco de abastecer. Mas você acha que você vai se abastecer, irmãos, não abrindo o seu tanque? Quando eu chego no posto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar acesso ao frentista para que ele abasteça o meu carro. Você tem dado acesso ao Senhor para que ele se abasteça neste lugar? Porque nós só vamos sair abastecidos deste lugar quando nós nos abrirmos para o Senhor. E às vezes a gente vem para cá e está trancado, fechado. Hoje eu estou cansado, eu não vou bater palma. Hoje eu estou cansado, eu não vou levantar as minhas mãos. Não, eu vou ficar sentado mesmo. E a gente quer prestar um culto da nossa forma. Eu digo para você que o culto da sua forma não serve para Deus. Pastor, mas como assim? Vai ler a Bíblia. O Senhor recebe qualquer louvor, qualquer oferta. Não, Ele não recebe qualquer louvor, Ele não recebe qualquer oferta. Tem padrões. Para que o Senhor receba o nosso louvor, para que Ele receba a nossa adoração, para que Ele receba até a nossa oferta, o nosso dízimo, tem princípios, tem padrões. Mas nós queremos oferecer do nosso jeito, do seu jeito não serve para Deus. Lamento te informar. Tem que ser do jeito de Deus. E às vezes a gente vem para cá com esse desânimo, distantes do propósito de Deus. Se isso aqui, irmãos, tudo que nós falamos, não te levar à conscientização de que você precisa se reposicionar na presença de Deus, eu não sei mais o que precisa. Por que então nós estamos vivendo na mediocridade? Por que nós às vezes não rompemos com ciclos na nossa vida? Posicionar-se, então, é alinhar a nossa vida com a palavra de Deus, para que áreas das nossas vidas sejam transformadas. Quando querem ter áreas da sua vida transformadas? O que você vai precisar fazer? Reposicionar. Ou seja, há uma necessidade urgente hoje na igreja de um reposicionamento de cada um dos crentes. Uma necessidade. Por que nós precisamos nos reposicionar? Porque nós estamos vivendo estagnados. Porque muitos de nós não estamos vivendo transformação em área das nossas vidas. Estamos passando anos e anos vivendo as mesmas coisas, sem romper, sem progredir. Então nós precisamos alinhar as nossas ações, alinhar o nosso coração, a nossa vida com o propósito de Deus. E para isso, muitas vezes nós vamos ter que fazer um questionamento. Onde eu estou e para onde eu estou indo. Você precisa se questionar. Qual é a sua realidade hoje espiritual, dentro da corrida da fé? E aonde você quer chegar? Ou onde você quer chegar? Então, o que precisa ser mudado na minha vida para eu alcançar o objetivo maior? Que é terminar a corrida. São essas reflexões que nós precisamos ter. E não é, irmãos, apenas mentalizar algo, porque tem gente que pensa, nossa Deus, é verdade, pastor. O senhor está falando aí, sabe que eu identifiquei que tem áreas da minha vida que tem anos que eu estou passando e não estou rompendo.
Eu percebo que eu estou estagnado em alguma área da minha vida. Não é só, irmãos, mentalizar isso. É tomar atitudes. É você agir para que essa área da sua vida seja mudada, seja transformada. Eu disse aqui pela manhã e vou usar o exemplo de novo do que significa reposicionar e como isso faz diferença. Vocês têm uma caixa aqui que atende a igreja. Isso aqui nós chamamos de PA. Esse no chão é um retorno, que ele serve para as pessoas que estão aqui no palco, em cima da plataforma. Um simples reposicionamento dessa caixa muda toda a sonoralidade da igreja. Se nós mudarmos essa caixa, virarmos essa caixa para cá, os irmãos vão ter dificuldade de me ouvir. Quando colocamos essa caixa, na época o bispo Geisler veio aqui, que era mais entendido, é mais entendido, já tem cursos nessa área, tem toda uma curvatura, um ângulo que essa caixa precisa ter para que as pessoas que estiverem aqui, elas possam escutar da mesma forma, tanto quem está aqui na frente, quem está no meio e quem está lá nos fundos. Se a igreja fosse maior, nós precisaríamos de um novo som, para que as pessoas escutem todas basicamente da mesma forma. Esse retorno, ele serve para aquelas pessoas que estão aqui, mas quanto mais alto ele estiver, atrapalha os irmãos aí. Porque o som, ele reflete como se nós estivéssemos dentro de um espelho, de um lugar espelhado. Se eles aumentarem demais aqui, o que acontece? Esse som bate na parede, bate lá e volta para você. Porque essas paredes, elas refletem o som. Então precisa ter um equilíbrio aqui e reposicionamento dessas caixas para que a igreja tenha uma ambientação melhor. Se nós mudarmos essas luzes, um dia você chegar aqui na igreja e as luzes, em vez de estiverem em cima, estiverem embaixo, você vai ver que o ambiente vai estar diferente. Porque o reposicionamento das lâmpadas muda o ambiente. Um simples reposicionamento muda tudo. Eu não sei se você gosta de assistir aqueles filmes medievais, eu gosto. E em muitos deles tem aquelas viagens de navios. Que antigamente esses navios eram conduzidos pela força do vento. Tinha as velas e essas velas precisavam ser reposicionadas para que o navio chegasse ao seu destino. Um simples reposicionamento das velas de um navio muda o curso daquele navio. Você entende a necessidade de um reposicionamento? Quando você vê essas mínimas coisas, um simples mover de algo muda tudo. E se você, querido, se mover, se você se reposicionar, tudo pode mudar. Áreas que estão estagnadas na sua vida podem mudar. Alguns de nós queremos avançar, alguns de nós queremos conquistar as promessas de Deus, queremos prosperar dentro do propósito de Deus, mas continuamos no mesmo lugar. Ou seja, você vai viver as mesmas experiências que você viveu anteriormente, não vai ter mudanças. Eu estava falando pela manhã também, quem é que já assistiu a série Ayrton Senna? Ninguém gosta de corrida, né? Assista, tem muita lição boa lá, apesar deles mudarem algumas coisas. Mas eu vim da época em que não se levantava cedo para assistir a corrida da Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna. E na série, eles contam um pouco das experiências do Ayrton Senna, que em todas as provas, ele percorria todo o percurso a pé primeiro, para conhecer a pista. Antes de colocar o carro e correr, ele fazia um percurso a pé, para conhecer
a trajetória daquele circuito. Ou seja, isso dava a ele condições de perceber qual era o melhor trajeto que ele deveria percorrer quando colocasse o carro na pista. Depois que ele começava os treinos, aí sim, identificando alguns trechos, ele corria e ele era diferenciado, porque ele sabia usar o melhor trecho da pista. Isso, irmãos, ajuda-nos dentro dessa ideia de reposicionamento. Às vezes, você está correndo, mas está trilhando os mesmos caminhos, sem conhecer a sua trajetória, sem tentar perceber qual é a melhor forma de correr dentro dessa caminhada. Quantos estão me entendendo? Então, encerramos aqui essa parte da nossa introdução e eu quero ampliar o seu entendimento. Reposicionar vai exigir de nós 3 atitudes na corrida da fé. Reposicionar vai exigir, diga exigir. Não é de qualquer jeito, irmãos. Reposicionar tem algumas exigências. Sabe que você quer alcançar o propósito de Deus, você quer romper em algumas áreas da sua vida. Reposicionar vai exigir de você algumas atitudes na corrida da fé. Primeiro, reposicionar vai exigir de nós uma percepção da nossa real condição espiritual. Reposicionar vai exigir de nós uma percepção da nossa real condição espiritual. É uma percepção que eu preciso ter. É entender o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo à minha volta. O texto que nós lemos, os versículos 1 e 2, diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aqui, dentro desses versículos, nós temos atitudes que nos faz refletir sobre posicionamento, reposicionamento, debaixo da ideia de uma percepção. O que eu preciso enxergar, o que eu preciso perceber para romper dentro dessa corrida. E ele vai dizer que nós devemos nos livrar de todo o peso, de todo embaraço, de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que torna a nossa caminhada vagarosa. Se você tem algumas diferentes versões, NVI, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, e tantas outras, Nova Almeida Atualizada, NVT, Nova Versão Transformadora, nós temos várias versões que apenas nos ajudam a compreender o que significa o texto, ou a interpretar o texto da forma correta. E essas palavras às vezes vão ajudando, a gente vão se atualizando, palavras que às vezes usavam num contexto lá atrás e que precisam ser atualizadas hoje, porque se ninguém entende. Por exemplo, você nas Bíblias mais antigas, você quando ouve falar mancebo, sabe o que é mancebo? Tem muito que não sabe. Mancebo é um jovem. Nas Bíblias mais antigas vão usar a palavra esquife. Você sabe o que é um esquife? Você sabe? Emocionais, elas sofrem, mas não têm coragem de dizer: socorro, me ajuda. Talvez pelo julgamento das pessoas, talvez pensando de que ela tem uma reputação a ser zelada, e ela não consegue se abrir para pedir ajuda, para pedir um aconselhamento, ou quem sabe buscar em profissionais, ou quem sabe buscar num líder um aconselhamento, um direcionamento para a sua vida. Então ela fica presa no seu próprio orgulho. Não, eu consigo sozinha, não, eu vou passar por essa. Ninguém precisa saber da minha vida. Tem muitas pessoas que estão presas, como eu disse no início, tem muitas pessoas que estão presas diante de um cansaço espiritual e ela não tem coragem de se assumir.
Pastor, líder, irmão, me ajuda, eu estou cansado espiritualmente, eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo romper na minha vida espiritual. E esse peso que nós temos aqui, como referência da palavra, talvez não é nem algo ilícito, não é algo que, porque ele vai fazer essa separação do peso e do pecado. E tem muitas coisas que não são pecados, mas essas coisas te impedem de romper. Essas coisas te impedem de alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Quem sabe você precisa se libertar desse relacionamento abusivo, de gente que às vezes te pressiona o tempo todo, te subjuga, é um peso emocional para a sua vida. Tem gente, irmãos, que ele entra num relacionamento, um namoro, e às vezes até num casamento, que ele vive pressionado, a pessoa vive pressionada o tempo todo. Isso acaba sendo um fardo, está te impedindo de crescer. São situações que às vezes nos impedem de correr a nossa corrida. A corrida que nos está proposta, com leveza. Porque se você corre com peso, irmão, já correu com uma roupa molhada? É difícil. Você já correu com um tênis ou uma bota cheia de barro? Você não tem a mesma agilidade. E tem coisas na nossa vida que essas coisas tornam a nossa caminhada vagarosa. Então, às vezes pode ser situações, às vezes pode ser pessoas, um relacionamento, às vezes uma área que você é apegada, um pecado, como nós vemos aqui, não só o peso, aquilo que nos atrapalha, mas também o pecado. E tem muita gente que não consegue romper, porque ele não se reposiciona na sua vida de santidade, de obediência à palavra de Deus. Essa pessoa vive os mesmos erros, os mesmos pecados, o tempo todo. E o pecado, irmãos, em muitas situações, ele é como uma corda que se enrosca nos nossos pés, que nos amarra, que nos aprisionam. E às vezes esses pecados, e talvez essa seja a sensação ou o entendimento de alguns: não, eu cometi e não aconteceu nada comigo. Não, eu cometi esse pecado, mas minha vida continua, não estou sofrendo nada, estou vivendo a minha vida, não morri. Mas às vezes esse pecado não tem te matado fisicamente. Espiritualmente sim, você já está morto. Mas fisicamente você está preso, você está presa. Porque essa corda, ou essa corrente está amarrada aos seus pés e te impedindo de romper, de avançar. Quem está me entendendo? Então nós precisamos fazer uma faxina na nossa alma, no nosso interior, e ter essa percepção da gente mesmo. O que está me impedindo de romper? Será que são coisas? Será que são pessoas? Será que são relacionamentos? Será que é o pecado? Uma outra percepção é olhar para o caminho. E olhar para o caminho, irmãos, ele vai dizer: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A corrida que nos é proposta. Além de olhar para o que está nos prendendo, ele vai dizer: olhe para a corrida que nos está proposta. É ter a consciência de que você tem uma corrida pessoal, particular. Nem todo mundo, irmãos, vive as mesmas experiências dentro da corrida. A sua corrida é diferente da minha. A minha corrida é diferente da sua. Cada um tem as suas experiências. Você tem uma corrida particular, irmão. As suas lutas não são as minhas. As dificuldades que você enfrenta às vezes não são as minhas. Porque cada um de nós devemos correr a nossa corrida. Deus te deu uma pista exclusiva. Deus te deu uma pista exclusiva. E você precisa correr a sua corrida.
Então não é comparar a vida nossa com a do outro, não dá, irmão. As lutas, por mais que sejam semelhantes, mas cada um vive de uma intensidade diferente do outro. Nós temos líderes aqui, e cada um tem a sua corrida. Por mais que a gente tenha a palavra de Deus, os exemplos de homens e mulheres da palavra de Deus, por mais que a gente tenha pessoas que nos inspiram nessa terra, nós temos a nossa corrida particular e esses desafios são diferentes uns dos outros. A nossa trajetória, às vezes, não bate com a do irmão. E o texto vai dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com o quê? Perseverança. É correr com perseverança e não com pressa, viu, irmão? Porque tem gente que acha que é pressa. Correr com perseverança e não com pressa. Porque tem gente que ele está doido para eu quero, e ele passa por cima de todo mundo e vai, e se estrumbica. Nós não estamos em uma competição. A questão aqui não é quem vai chegar primeiro. A questão aqui é se todos nós vamos ultrapassar a linha de chegada. Esse é o alvo. Nosso objetivo é que todos alcancemos a linha de chegada. Esse é o objetivo. Então, não é só ter pressa, agilidade, irmãos. É continuar. Um passo e outro passo. Outro passo, até chegarmos à linha de chegada. Perseverar, irmãos, é diferente de velocidade. E tem gente que acha que, eu já participei de maratonas, tem gente que sai igual um louco. Quando a gente assiste também, você percebe que alguns ali saem em todo gás, de repente vão ficando para trás, cansados. Alguns desistem de correr, abandonam. A maioria das maratonas, há muita desistência. Porque as pessoas acham que é só velocidade. Não. O nosso maior desafio dentro da corrida da fé é perseverança. É perseverar, é não abandonar a nossa corrida. Às vezes, nós vamos estar rastejando. Já percebeu que tem dia que você está correndo? Você está com todo o gás. Tem dia que você fala assim: ah, diabo, vem não, que eu te atropelo. Aí tem dia, irmão, que você tá um gatinho. O diabo bate o pé, a gente treme, você foge. Tem dia que a gente tá, irmãos, correndo, avançando e fala: agora sim, agora eu vou. Agora a minha casa vai mudar. Agora a minha vida espiritual vai mudar. Agora a minha realidade no meu relacionamento vai mudar. Na minha vida financeira. Você tá avançando, você tá correndo, mas tem dia você fala assim: oh meu Deus, que vontade de desistir. Alguém? Diz para os irmãos esse tempo para trás, me deu uma vontade de desistir, irmão. Falei esses dias compartilhando com a irmã Helena: ora por mim, a minha mãe espiritual aqui na cidade. Ora por mim, que eu estou com uma vontade de desistir de tudo. Sabe aquele dia que você parece que está carregando peso, suas pernas parecem que estão fracas. Mas o nosso desafio é o quê? Perseverar. Eu estou arrastando, mas eu continuo. Eu estou gemendo, eu estou doendo, mas eu continuo. Eu estou cansado, mas eu continuo. Pastor, eu não sei aonde eu estou indo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou perseverando, eu estou prosseguindo. É a minha corrida. Se não dá para correr, caminhe, rasteje, faça alguma coisa, se reposicione. O que não pode, meu irmão, é você desistir. O que não pode é você abandonar a corrida. Continue avançando. Nem sempre vai dar para correr. Talvez alguém olhe para nós e fale assim: viu lá, tá cansado, vai desistir. Mas a gente tá perseverando. Entender que a nossa corrida da fé não é um
trajeto de 100, 200, 400 metros, não. É uma maratona que vai exigir de nós o quê? Perseverança. E a maratona, irmãos, se vence com resistência. Tem que resistir. Sabe aquele momento assim que dá aquela secura? Você fala assim, se eu não beber uma água eu desmaio. Eu digo que às vezes na corrida, muitas vezes é necessário até parar. Sentar no banquinho, deixa eu recompor o fôlego. Eu fui atleta de futebol, joguei muitos anos. Desde a minha adolescência até a minha juventude joguei futebol. Quase um profissional. E algumas vezes, dentro do treinamento, dava vontade de sair, de correr, de abandonar tudo. Mas o que a gente aprende com os nossos treinadores é ser resistente. Sabe por que a gente treina? Para você resistir na hora que vier a prova, na hora que vier o grande desafio. E quando vem o grande desafio, eu lembro de muitas vezes estar num campo de futebol e dar aquela secura ali, e de repente você tem que ir lá na beira do gramado e alguém vai jogar uma água, que um gole de água muda tudo, te dá uma nova energia, te dá um novo gás. Na hora do intervalo tinha um suquinho de laranja, que aquilo parece que dá um... Aí você volta para o segundo tempo rasgando tudo. Quer dizer para você, querido, que na corrida da fé, muitas vezes você vai ter que parar, muitas vezes você vai ter que sentar, muitas vezes você vai ter que ir no alambrado, dizer assim, me dê um pouquinho de água. Você vai dizer para alguém, dizer assim, me ajude. Mas o importante, meu irmão, é não parar, é não desistir. Deus confia em você, meu irmão. Deus tem depositado a sua glória, o seu Espírito Santo na sua vida, e Ele espera que você chegue à linha de chegada. E aí Ele vai dizer sobre uma outra percepção que nós devemos ter, olhando para o Senhor, olhando para Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você tem noção disso? O autor e consumador da nossa fé, aquele que começou e aquele que vai terminar. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus não é Deus de desistência. Quando nós ouvimos falar que Ele é o alfa e o ômega, sabe o que é isso? Ele é o princípio e o fim. Deus não é Deus que deixa os seus filhos no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra, diz Paulo, Ele é poderoso para completá-la. Ele começou uma obra na sua vida. Pastor, eu estou desanimado, mas alguém começou uma obra na sua vida, e não é qualquer pessoa. Não foi um pastor, não foi um líder, não foi o presidente da república, sei lá quem for, foi o próprio Deus, foi Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele começou e Ele vai terminar. O que eu devo fazer? Perseverar, olhando firmemente para Jesus. Mas pastor, as ondas estão batendo, o mar está agitado, o vento está forte. Jesus vai dizer para Pedro, vem Pedro, caminhe sobre as águas. Como? Olhe para mim. Pedro desce do barco em meio à tempestade, e ele começa a andar sobre as águas, Vanderlei. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está caminhando. Mas de repente o vento começa a soprar mais forte. O que ele faz? Olha para o lado. Ele olha para a força do vento. O que acontece? Ele começa a afundar. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, é isso que acontece. A gente começa a afundar em meio ao caos que está à nossa volta. Mas de repente, se você retomar a visão a Jesus e vai dizer, diante desse fracasso, diante dessa decepção, Senhor, me socorre.
O que vai acontecer? Ele vai pegar as suas mãos, ele vai te colocar de pé de novo, ele vai fazer com que você ande novamente sobre as águas. Agora não sozinho, mas agora lado a lado com Ele. Isso faz toda a diferença. Eu quero dizer para você que está cansado, para você que estava querendo desistir, para você, querido, que está desanimado, para você que está precisando tomar um reposicionamento na sua vida, olhe para Ele, tire os seus olhos das circunstâncias e continue olhando para Jesus. Pastor, eu estou afundando. Olhe para Ele e Ele vai te socorrer. Ele vai te tirar desse caos, Ele vai te tirar dessa vida de derrota, Ele vai tirar do fracasso. Alguém pode levantar as suas mãos e dar glória a Deus por isso, irmão? Alguém pode vibrar com aquilo que Deus está falando aos nossos corações? Aleluia! Reposicionar vai exigir de nós despreendimento. Você precisa se desprender de tudo aquilo que te prende. E infelizmente, irmãos, tem muita gente que está carregando uma bagagem que não é sua. Se livre desse peso, irmão. Essa bagagem não é sua. E reposicionar vai exigir de você um despreendimento. Você vai ter que deixar as coisas para trás. É fazer como nós falamos sobre o Ayrton Senna. É escolher bem o percurso que nós vamos correr. É não pegar atalhos, porque muita gente está pegando atalhos na vida. Não é pegar atalhos, mas é escolher o melhor trajeto. É saber que nós vamos ter que, às vezes, abandonar algumas coisas que está nos impedindo de romper. Alguns hábitos, alguns relacionamentos, como eu disse, algumas coisas que estão te travando nessa jornada. E algumas pessoas, irmãos, quando eu estava estudando essa série, eu tive uma percepção geral da igreja. Que infelizmente tem muitas pessoas que elas precisam quebrar padrões antigos na sua vida. Tem muitas pessoas que se encontram em padrões antigos, vivendo as mesmas coisas. O avô viveu, o pai viveu, a mãe, e você vive as mesmas coisas, os mesmos padrões. E muitos se conformam com essa realidade. Não é assim mesmo. Essa é a minha realidade. Você precisa quebrar esses padrões na sua vida. Você já viu aquelas pessoas? E essa foi a percepção que eu tive. Pessoas que elas repetem ciclos o tempo todo. Os mesmos ciclos. Anos, passam-se anos. E ela vive os mesmos ciclos. Tem gente que ele está preso em um fracasso financeiro há anos. Você vê o irmão do lado prosperando, mas você está no mesmo lugar. O que precisa? É olhar para a minha vida, é olhar para a minha corrida, identificar quais são os padrões da minha vida que precisam ser quebrados, para que eu possa prosperar, para que eu possa romper. Tem gente que vive os mesmos fracassos no casamento, de tempos em tempos, as mesmas dificuldades. Tem gente que vive, irmãos, presos a um ciclo de enfermidade que nunca é rompido. De tempo em tempo, a pessoa está hospitalizada, ela está pedindo oração para uma área de cura, ela nunca passa por esse ciclo. São padrões, são situações em que a pessoa está aprisionada, que precisa ser quebrada. Mas como, pastor? Às vezes é preciso um reposicionamento. Quem sabe mudar os hábitos. Quem sabe tem que mudar a alimentação. Quem sabe tem que fazer um exercício para que não tenha esse ciclo de enfermidade. Tem gente que vive
os mesmos ciclos emocionais. De tempos em tempos essa pessoa está angustiada, triste, passando por depressão, vontade de desistir de tudo, de se suicidar. Por quê? Porque está preso a um padrão antigo que precisa ser quebrado. Mas só vai ser quebrado quando eu entender que eu preciso me reposicionar. Tem gente que infelizmente também estão presas a pecados. O diabo quer te envergonhar o tempo todo. E ele vai criando situações de tempos em tempos para te ver fracassado para com Deus. A pergunta é: o que está te prendendo? O que está te impedindo de romper? Se desprenda, meu irmão, de tudo aquilo que está te atrapalhando de alcançar a linha de chegada. Se desprenda. Tem gente que vive preso na acusação do passado, por algo que fez no passado. Irmão, se desprenda disso. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Você foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Não fique mais aceitando as mentiras do diabo. Ah, você fez no passado. Está no passado. Se mudou de vida, se arrependeu, se confessou diante do Senhor, não aceite mais as mentiras do diabo na sua mente. Não aceite mais a condenação do diabo na sua mente. Porque se você confessou ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor diz assim: dos seus pecados não me lembrarei mais. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então rompa com toda a acusação do diabo na sua mente. Amém, meus irmãos? Tem gente que vive um ciclo de cai e levanta o tempo todo. Um dia está bem, outro dia está mal. Não consegue ter uma firmeza, uma constância. Tem gente que precisa se desprender, irmãos, porque ele é um procrastinador. Ele sempre fica lançando as decisões que deve tomar para o futuro. Tem que mudar, então muda agora, meu irmão. Tem que ter uma mudança na sua vida. Então se reposicione agora, hoje mesmo. Não saia deste lugar do mesmo jeito. Diga para o irmão que está do seu lado: chegou a hora de romper. Chegou a hora de se reposicionar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Chegou a hora de nos reposicionarmos na corrida da fé. Chegou a hora de nós vivermos uma nova estação na nossa vida. Chega do inverno. O inverno por um tempo é até bom, mas não dá para viver a mesma estação o tempo todo. E para encerrar, reposicionar vai exigir de nós resiliência. Continue correndo. Tem uma corrida que nos está proposta e o Senhor espera que você chegue até o final. Continue correndo. E a resiliência é a capacidade de vencer os desafios, os obstáculos. A corrida que nós temos com obstáculos, as pessoas precisam romper aqueles obstáculos para alcançarem o seu objetivo. Rompa com esses obstáculos, supere os desafios, as adversidades, as dificuldades. Confie no Senhor e você vai atravessar, você vai superar todos eles, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Na Bíblia você vai ver várias pessoas que foram resilientes na corrida. Várias pessoas que conseguiram vencer as dificuldades que tiveram, que se mantiveram firmes no propósito de Deus. O próprio Jesus, ele diz assim, olha, que ele venceu. Ele venceu. O maior exemplo que nós temos de resiliência é Jesus, que mesmo sendo julgado, envergonhado, zombado, humilhado, ele foi até o fim, não desistiu. É não sucumbir diante dos desafios. Isso sim é ser resiliente. É você usar os desafios como oportunidades de crescimento. Lembra de Paulo? Paulo teve muitas perseguições, prisões, apanhou por causa da pregação do Evangelho, mas foi até o fim. Ele diz, como nós falamos na semana passada, eu completei a carreira, eu guardei a fé. É até o fim. Você pode ficar de pé.
José teve muitos obstáculos na sua vida, mas ele continuou sendo resiliente, não desistiu. Lá no final para nós, quando nós entendemos, né, por ler a Bíblia, José faz uma declaração interessante. Traduzindo, ele diz assim: o Senhor não perdeu o controle da minha vida. Foi Ele que me trouxe para cá. E foi para esse tempo que eu fui preparado. Às vezes você está pensando em desistir e entregar os pontos. Você precisa ter um alvo. Qual que deve ser o alvo? Ultrapassar a linha de chegada. Esse deve ser o seu alvo. Então não pare. Não pare. Não pare. Não desista. Não entregue os pontos. Está difícil? Às vezes sim. Mas não pare. Curva a sua cabeça. Sabe por que você não deve desistir, irmão? Porque tem uma recompensa te esperando. Tem uma recompensa te esperando. Quando você pensar em desistir, lembre-se, ele não desistiu. Ele foi até o fim por minha causa. Ele morreu, sofreu as últimas consequências por minha causa. Então eu também não posso desistir. Olhe para trás e veja que muitos venceram, porque eles foram perseverantes, resilientes, eles continuaram a sua corrida. Tem muito a nos ensinar. Tem gente à sua volta olhando para você, esperando que você não desista. Tem gente que está se inspirando na sua fé, então não desista. Se for preciso, ajuste as velas, deixe o vento soprar e te levar para a direção certa. Muitas vezes as pressões vêm, mas as pressões, ela tem um objetivo: nos fazer decolar. Você sabia que um avião, para ele decolar e alcançar grandes alturas, ele precisa da força contrária? O vento, ele aproveita a força contrária do vento, e a pressão do vento faz com que aquele avião pegue impulso para decolar e alcançar voos mais altos. Às vezes você está enfrentando pressões, mas Deus está querendo te levar a lugares altos. Você está desanimado? Está difícil, irmão, continuar? Ele renova a força do cansado. Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. A palavra diz que até os moços se cansam. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fadigam. Eles sobem com asas como águias. Sabe o que a palavra de Deus está te dizendo, querido? Que às vezes sozinho está difícil, sim. Você está desanimado, você não vai conseguir. Mas na força do Senhor eu posso andar e não me cansar. Na força do Senhor eu posso correr e não me fadigar. Na força do Senhor, muitas vezes eu não vou correr, mas eu vou voar, decolar na presença do Senhor. Eles voam com asas como águias. Eles alcançam voos maiores. E eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. Terminando essa palavra, Deus está levando a cada um de nós, quando nos reposicionarmos, a lugares altos, a decolarmos. Chega do fracasso, chega da derrota, chega da humilhação. É olhando para Ele que eu vou chegar. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos para o céu e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Enquanto você adora, vem força do céu. Enquanto você adora, vem um novo respirar. Enquanto você adora, o Senhor te capacita.
Reposicione-se! Reposicione o seu casamento! Reposicione as suas finanças! Reposicione-se na vida com Deus! Reposicione-se no seu ministério! Vamos! Vamos, igreja! Não é hora de parar! Não é hora de desistir! Não! Vamos! Receba a força do Senhor. Receba a força. Receba novo ânimo. Receba encorajamento. Receba. Alguém pode aplaudir a Jesus? Alguém pode abrir a sua boca e celebrar a esse Deus que nos dá vitória?